sejam bem-vindos a mais um episódio do Economia SC Podcast, em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e Instituto Gene. Eu sou Ana Paula Dalck, host do podcast e fundadora da Economia SC, e hoje também temos uma convidada especial para falar com a gente. Olá, tudo bem? Obrigada, Ana, pelo convite. Eu sou Giovana, assessoria de imprensa aqui do CIB do Instituto Gene. E hoje a gente vai conversar com Ionita Lunelli, que é gerente regional do Sebrae Vale do Itajaí. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia. E para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como está a atuação do Sebrae Vale do Itajaí num panorama aí, as ações do primeiro semestre, e em quais frentes vocês vêm atuando, Como é que foi essa avaliação desse ano? Então, o Sebrae aqui regional, nós atuamos com 38 municípios e ele compreende duas unidades, Uma unidade aqui em Blumenau, que atende os 10 municípios, que é um território do Médio Vale, e mais uma unidade em Rio do Sul, que tem 28 municípios e atende o Alto Vale. Então, nesses territórios, nós trabalhamos com vários produtos e serviços do Sebrae. O que é importante destacar, nós temos o Cidade Empreendedora, que é um programa que é em parceria com o governo municipal, onde o Sebrae faz várias ações de apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo nesses locais. E um destaque para o Cidade Empreendedora dentro desse território são as salas do empreendedor, onde a gente está muito perto do empreendedor, em parceria com as prefeituras, e a gente atende o empreendedor nas suas necessidades, tanto na parte de gestão do negócio, como também na parte de legalização e organização. Em relação aos projetos que nós temos no território, nós trabalhamos com um projeto do varejo, que a gente chama varejo quando a gente entrega produtos e serviços de consultoria e capacitação. Isso a gente tem em todo o território, em todos os municípios, pelas salas do empreendedor, ou por atuação isolada, por exemplo, com consultor no território. E também nós temos projetos setoriais. O que quer dizer isso? Projetos setoriais é quando a gente atende um determinado setor ou segmento e vê as dores desse segmento, e em cima dessas dores a gente faz ações de consultoria, capacitação e acesso ao mercado. Queria até trazer um pouquinho dessa sala do empreendedor. Vocês acabam aí pegando várias cidades e aí acabam personalizando, essas salas ou esses projetos de acordo com a necessidade de cada cidade. Por exemplo, Blumenau, um polo forte em tecnologia e indústria. De repente, outra cidade mais para outro setor. Como é que vocês dividem isso? A sala do empreendedor ela é uma unidade de atendimento estendido do Sebrae de Santa Catarina, juntamente com as prefeituras municipais. Ela advém do programa Cidade Empreendedora, que é um programa que trabalha desburocratização, legalização, a parte de compras públicas. E na sala nós temos os agentes de desenvolvimento. Esses agentes de desenvolvimento são pessoas da prefeitura, que atuam nas salas, mas eles são treinados pelo Sebrae no conteúdo. Apenas que as salas não atendem a só isso, Elas fazem outros tipos de serviço ao cidadão. Então, no caso, por exemplo, vou pegar o exemplo da Praça de Blumenau, que aqui em Blumenau chama-se Praça. Nós temos o atendimento de orientação, de legalização para registro, tanto de empresas que são principalmente o MEI, mas também atendemos micro e pequenas empresas, que são num outro patamar. Mas também a gente atende com consultorias. Por exemplo, tem uma dúvida de gestão na área financeira e eu preciso de uma orientação. Então, tem alguém do Sebrae lá que faz essa orientação, ou mesmo os próprios atendentes também dão um encaminhamento. Então, a gente não trabalha especificamente com, por exemplo, um segmento na sala. O segmento, como eu falei antes, são projetos setoriais, que a gente tem um investimento que o Sebrae faz e também tem parcerias com instituições. Posso citar aqui no caso de Blumenau, nós temos, por exemplo, um trabalho com o setor metal mecânico com o CIMEB, que é um grande parceiro nosso aqui em Blumenau, assim como outros sindicatos em outros municípios, que a gente faz um trabalho para desenvolver as empresas e auxiliar elas nas necessidades delas. Então, ela tem uma necessidade de capacitação com um profissional da área de mercado, a gente pode oportunizar isso. Mas precisa fazer uma feira e tem que ter uma orientação para aquele empresário expor na feira. Como é que ele faz isso? O Sebrae tem condições de orientar. Precisa fazer uma sessão de negócio, para as pessoas se conhecerem e fazer negócio, a gente consegue fazer isso também. Então, a gente atua nos setoriais, que são projetos mais específicos, de acordo com as necessidades daquelas empresas.
Você comentou que são 38 cidades, né, atendidas pelo Sebrae aqui da região. Em todas essas, tem sala do empreendedor? Não, nós temos, atualmente, o programa Cidade Empreendedora, nós temos em 27 municípios dos 38. E salas de empreendedores, temos em torno de 17 salas no território das 38. Porém, algumas salas estão ainda... nós temos o programa Cidade Empreendedora, mas as prefeituras estão organizando a definição do espaço físico, né? Então, isso também, como eu falei antes, é uma parceria do Sebrae com a Prefeitura. Uma parte o Sebrae faz o processo, uma parte a Prefeitura também nos auxilia. Então, a ideia do Sebrae Santa Catarina é que a gente tenha a sala de empreendedor em todos os municípios para justamente ter essa capilaridade de atendimento ao cidadão no município, que ele não precise se deslocar para ir para algum lugar para pegar uma informação que é necessário para melhorar o negócio dele. Essa seria uma meta sua como coordenadora regional, na meta de No gestão? território, sim, Giovana, no território, sim. A gente tem algumas dificuldades, né, em relação também à estrutura, a pessoas também, né, mas a gente tem trabalhado nesse sentido, sim. E agora, 2025, a gente deve ter um novo programa Cidade Empreendedora, porque ele também vem se atualizando, né, então, bem provavelmente... Nesse novo planejamento para o ano que vem, a gente deva ter cidade empreendedora em outros municípios que ainda não tem. E aí teremos salas também. E qual que é a tua avaliação aí do primeiro semestre do Sebrae Vale Itajaí? Assim, quais foram as principais ações, marcos que vocês tiveram? Nós trabalhamos com os segmentos, então, como eu falei para vocês antes, a gente tem o segmento da moda, nós temos um setorial da moda, temos um setorial do metal mecânico, temos o mapeamento do ecossistema, mas não só o mapeamento, os projetos do ecossistema que atendem todo o contexto do ecossistema, tanto em Blumenau como em Rio do Sul, são projetos que estão em andamento. A diferenciação que a gente tem em Rio do Sul é que nós temos um projeto agro, também setorial, porque lá nós temos 27 mil unidades rurais, então é uma grande concentração, né, do agro naquele território. E também temos outros projetos de varejo que são, como eu falei antes, um atendimento mais direcionado ao empreendedor, por exemplo, o Sebrae Tech, que são recursos que o Sebrae subsidia o acesso do empreendedor a serviços de tecnologia e inovação com subsídio de 50%. Então, nesse primeiro semestre, a gente teve algumas dificuldades que foram naturais, assim, de acesso às empresas, até pelo investimento, mas os projetos eles são subsidiados, então o empreendedor ele paga normalmente 50%, mas estamos andando com os projetos todos dentro do caminho para, no final do ano, já entregar todos eles aí com uma execução de 98%. O que é isso? É entregar para o empreendedor aquilo que nós nos propomos, né, de acordo com o andamento. O que acontece? A gente tem passado por um processo de muitas mudanças também, não só mudanças internas, como mudanças do mercado, né? Então, em alguns momentos a gente está fazendo adaptação, mas a gente tem feito a execução dos projetos de acordo com o planejado. O Sebrae está diretamente envolvido com o mapeamento do ecossistema de inovação de Timbó, né? Que é uma importante cidade aqui perto de Blumenau. E qual que é o foco por lá? Como é que esse movimento vai ser levado para outros municípios da região? Como é que vocês estão pensando? Então, como eu falei antes, nós temos 2 projetos setoriais do ecossistema de inovação, né? Aqui em Blumenau, em 22, nós entregamos o mapeamento, né? Já está bem avançado, é um trabalho que já vem sendo feito há 3 anos. E em Timbó, a gente começou o mapeamento, estamos fazendo o processo, porque é importante esclarecer, o mapeamento ele é uma metodologia que procura levantar a maturidade do ecossistema daquele território, do município, e verificar o que a gente pode fazer em termos de inovação, um plano a longo prazo para desenvolver isso de forma criativa e gerar desenvolvimento econômico e também trazer mais empresas para o município. Em Timbó, nós estamos nesse processo de implementação da metodologia. Não temos uma previsão planejada para o segundo semestre para outros municípios, porém, como eu falei antes, nós, a partir de agora de julho, faremos o planejamento para o ano que vem, que é 2025, e vai depender, por exemplo, das necessidades desses territórios, das parcerias que a gente vai conseguir realizar para trazer outros mapeamentos para outros municípios. Por enquanto, a gente não tem um cronograma definido, até porque o planejamento vai começar não nessa semana, na semana que vem a gente vai começar a fazer o trabalho do planejamento 2025. O de Timbó, ele foi
é uma parceria com a Prefeitura Municipal e ele veio dentro do programa Cidade Empreendedora. Então, foi uma necessidade do município e também foi uma proposta do SEBRAE. E, a partir disso, a gente juntou esforços para fazer a implementação da metodologia. Quem participa dessa discussão, dessa elaboração? Assim, é uma metodologia que envolve vários atores, né? Então, são as empresas, são a comunidade, é o governo, né, municipal e também as universidades, porque o mapeamento, ele levanta, por exemplo, qual é a maturidade daquele ecossistema e o que nós precisamos fazer em todas as vertentes, então desde pré-incubadora, programa Nascer que o SEBRAE tem para desenvolver startups, enfim, até para a gente ter até para as empresas terem a oportunidade, que eu estou no município, eu desenvolvi uma startup, eu tenho um insight de um negócio super interessante, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Né? Então, o mapeamento ele também dá essas vertentes como uma jornada para o empreendedor ele se manter no município, mas ele ter todos os subsídios, não só financeiros, mas de estrutura, que ele possa usar para desenvolver a empresa dele. Então, respondendo a tua pergunta, é uma série de atores, né? E principalmente aqui em Blumenau a gente já tem isso bem constituído, que são as governanças, né? Que se escolhe depois os setores que vão se trabalhar, quais são os setores prioritários, e como é que a gente vai trabalhar isso? Com um viés de inovação, fazendo com que a inovação seja transversal a esses setores, por exemplo, a moda, têxtil, saúde, e que tenha governança, que são pessoas da comunidade, são empresários, são lideranças que vão fazer com que esse processo ele continue, né, dentro de um plano de longo prazo que é trazido pela metodologia de implementação. Inclusive, nós aqui do Instituto GEM, do CIB, estamos também participando também dessas reuniões, desses workshops, né? Qual é a importância dessa integração também com Blumenau estar junto nessa discussão? A integração é super importante porque foca em desenvolvimento regional, né? E não só o desenvolvimento regional, o desenvolvimento do território, porque o que acontece? Sozinho a gente não consegue, a gente precisa das 4 hélices, como eu falei antes, da sociedade, da empresa, do governo e das academias, que são os institutos de pesquisa, as universidades. Então, é super importante ter esses atores, porque são eles que vão gerar o desenvolvimento econômico, vão criar a maturidade do ecossistema, mas eles também vão ajudar a fazer com que se desenvolva, porque essas conexões vão auxiliar na implementação das ações. E até por curiosidade, né? Tu comentou que o de Blumenau tá desenvolvido e agora é o segundo Timbó. Qual que é o critério de vocês, de fato, escolherem uma cidade para aplicar essa metodologia? Tu comentou que é uma demanda da própria cidade, né? Mas, assim, o que de fato faz vocês dizerem sim para uma cidade? Então, existem 2 ou 3 tipos de metodologia de mapeamento para municípios maiores, como Blumenau, que foi o que a gente fez aqui em 22, e tem mapeamentos menores, como não é menor no sentido menos entrega, é menor no sentido da metodologia. Então, o Timbó é uma metodologia do ecossistema, mas uma metodologia um pouco diferente. O que a gente identifica? Primeiro, a necessidade, né? Porque precisa que tenha, por exemplo, uma certa pequena estrutura para se desenvolver a metodologia. Então, por exemplo, Blumenau tem várias outras vertentes que outros municípios não têm. Por exemplo, um centro de inovação, uma pré-incubadora, uma aceleradora de negócios, um investidor anjo. Então, é avaliado esses critérios e, a partir disso, a gente entra ou não. Mas também não é só esses critérios, tem que ter o desejo também da comunidade, porque, como eu falei antes, a comunidade ela é um fator primordial, né? A comunidade empresarial, principalmente, que isso aconteça. Porque o SEBRAE ele vai lá, ele coloca a metodologia, ele acompanha. Aqui nós temos um profissional acompanhando, sendo o SEBRAE remunera esse profissional através ele é credenciado ao nosso sistema, né? E ele fica acompanhando o processo, fazendo o meio de campo, fazendo as conexões, como tu falasse antes, né? Com os atores para que as coisas aconteçam. Mas o critério realmente é ver essas questões que eu falei antes, mais a parceria e mais também porque também tem investimento financeiro. O SEBRAE faz uma parte desse investimento financeiro, mas tem que ter parceiros também para fazer a outra parte do investimento financeiro. Quer perguntar? Na verdade, esse movimento, né, de Timbó faz parte do nosso programa Conecta Anvi. Nós temos embaixadores em várias cidades, inclusive Timbó é uma delas. Foi a primeira cidade a implantar o Conecta Anvi. Está, como você comentou, super ativa nisso, né, na ativação do ecossistema também de lá. Como é que você avalia assim, essa importância de nós termos embaixadores lá para ativar justamente? Faz diferença para o SEBRAE
também ter pessoas que estão movimentando lá na cidade também? Sim, com certeza. O Sebrae é parceiro do Conecta Anvi, né? Nós trabalhamos vários momentos ali com as capacitações também e trouxemos profissionais também que capacitaram esses embaixadores, né? E é importante a gente ter os embaixadores porque eles também são atores de desenvolvimento e que criam situações de inovação. Então, eles são peças importantíssimas no processo para nos ajudar a fazer o processo da metodologia ser implementado e fazer as ações depois. Então, assim, vamos dizer, eles são mais um ator que a gente conta com eles para fazer a impleentação de inovação nos territórios. E representam também as 4 hélices, né? Exatamente. Os embaixadores estão em várias cidades e representam todos os nossos Isso. as E eles têm uma outra visão que talvez a gente não estando presencialmente no território o tempo inteiro, eles podem trazer para a gente pode fazer outras conexões em benefício do desenvolvimento. Fica mais fácil. Fica mais fácil, com certeza. E, Anitta, eu queria te fazer uma pergunta agora bem pessoal, assim, né? Porque hoje tu estás na coordenação regional também do Sebrae, né? E eu queria saber como é que quais são os desafios de estar como coordenadora, como mulher, porque geralmente esses cargos vêm de uma trajetória, né, de homens no comando, enfim. Quais são os desafios desse cargo, dessa gestão? Então, nós, como mulheres, a gente tem bastante desafios, né? Porque, às vezes, tu tens que ter habilidades que você tem que aprender, né? E acho que não é só mulher. O homem também tem que aprender habilidades, né? Eu acho que um grande desafio não só ser uma liderança feminina, mas o grande desafio são pessoas, né? De compreender como as pessoas funcionam, fazer com que as equipes elas estejam conectadas para gerar o resultado, né? Como mulher, eu acho que é um desafio de a gente, às vezes, em determinados momentos, se impor, né? Porque, normalmente, quem que é essa menina, né? Quem que é essa pessoa, né? Mas eu confesso para vocês que, desde a minha trajetória, agora que vai fazer 3 anos, eu sempre fui muito acolhida em todos os lugares. E isso é uma coisa muito boa, porque isso mostra que as pessoas estão aceitando a liderança feminina. Né? Acabou sendo a primeira aqui no Vale do Itajaí? Aqui no Vale do Itajaí, sim. Né? O Sebrae hoje já tem mais aí 6 mulheres na liderança, que é muito legal. É uma proposta da nossa diretoria que haja mais mulheres na liderança. E tem as habilidades, né, que a mulher tem, e não desmerecendo o homem, que é você ter a intuição, aquela sensibilidade, que você consegue, de repente, perceber alguma coisa que você pode mudar aquele ambiente, né, para melhor. Mas os desafios são grandes, né? A gente tem muita coisa para fazer. Quando eu falo muita coisa, é porque a gente pensa muito em atender o nosso território de uma maneira a gerar realmente desenvolvimento e faz com que a gente tenha que, às vezes, se desdobrar, né? No meu caso, eu tenho 38 municípios, então a gente tem uma logística também grande de território mesmo, né? Porque os meus municípios, eles partem de Blumenau, pensando no mapa, né, geográfico mesmo, até Santa Terezinha, né? Então, é uma diferença aí de quase 300 quilômetros, né? Santa Terezinha dá 200 e poucos quilômetros. Então, são desafios grandes. Acho que é importante, acho que faz a gente amadurecer como pessoa e como ser humano mesmo, porque às vezes a gente está frente a desafios que a gente ainda não viveu e a gente tem que estudar, né? Tem que se preparar, tem que buscar informação. Acho que tem acho que as mulheres também se ajudam muito, né? Assim, existe todo um acolhimento feminino também nesse aspecto. E isso nos ajuda muito a ter força, determinação e coragem para enfrentar todos os desafios aí que surgem. Nesses 3 anos que estás à frente, então, do Sebrae aqui da região, já foi um aprendizado e tanto? Foi. Eu posso dizer, eu sempre fui técnico, né? Eu tenho 28 anos de casa. Então, ser técnico é uma coisa, ser liderança feminina é outra, né? Existem situações que tu só aprende no momento que tu está vivenciando. Então, mesmo que tu tenha sido preparado, né, a gente está num desafio grande, até como sociedade, né, com todas essas mudanças que estão acontecendo, as novas gerações, como elas funcionam, a gente precisa entendê-las, né, e a gente também vem de uma outra geração, então como que a gente faz essas conexões, né, então tem muito aprendizado e muito estudo também, né, porque a gente precisa estudar para continuar atendendo o mercado.
Falando de novas gerações, o Sebrae tem pensado em ajudar, de fato, os novos empreendedores que estão vindo, né? Porque, de fato, se a gente pensar que a gente está vivendo 5 gerações ao mesmo tempo, os negócios que a gente fazia, sei lá, 20, 30 anos, são diferentes, né, das cabeças que estão lançando negócios agora. Como é que vocês estão se adaptando nesse novo momento? Nós atendemos o futuro empreendedor, né? E aí a gente tem, como tu falou, uma diversidade, né? Tem até aquele senhor que tem lá, sei lá, 65, 70 anos, que vem, eu quero fazer alguma coisa depois que eu me aposentei, uma coisa mais leve, né? E tem a pessoa jovem, que tem 20 anos, que vem nos procurar para montar seu canvas, entender um pouquinho de mercado. Então, nós temos muito conhecimento, o Sebrae tem muita disponibilidade de informação e informação atualizada, inclusive pesquisas. Nós trabalhamos muito com dados no observatório. Isso, inclusive, está disponível no portal. Então, isso até quero fazer aqui um lembrete, né? Acessem o portal, tem muita pesquisa setorial, né, dos setores, como que está o setor, como é que ele se desenvolve. Nós temos uma pesquisa que ela é trimestral, que fala como é que está o mercado, como é que ele está evoluindo, quais os setores que se desenvolveram, como é que está o nível de emprego. Então, essas informações, elas são cruciais para quem quer montar um negócio, independente daí da faixa etária, né? Mas que está disponível aí gratuitamente para todo o futuro empreendedor. Inclusive, a gente tem as 2 unidades de atendimento atualmente, tanto Blumenau como o Rio do Sul. Nós fazemos atendimento ao empreendedor, ele pode agendar um horário e vir lá conversar com a gente vai orientar. Se precisar de uma consultoria mais prolongada para a abertura do negócio, também a gente pode auxiliar. E isso também é feito nas salas do empreendedor. E um tema que a gente estava conversando antes, né, que são as indicações geográficas. É um tema que não é tão conhecido, né? Acho que mais nos últimos anos acabou ficando mais conhecido por conta de produtos que a gente consome de fato no dia a dia. Queria que tu explicasse um pouquinho o que são essas indicações, né? E como os municípios que você aí está fazendo a gestão através do Sebrae estão conquistando essas indicações. Inclusive, Blumenau tem uma bem conhecida, né? Então, a indicação geográfica, ele é um trabalho de consultoria que o Sebrae faz através dos consultores especializados, mas principalmente a gente precisa entender qual é a necessidade daquele território, né? Então, vou falar um pouco da linguiça Blumenau. A linguiça Blumenau, agora recentemente, eles receberam um selo de indicação geográfica, que é que diz assim, o que quer dizer esse selo, né? No território desses 16 municípios que têm indústrias desse produto, eles são caracterizados como o nome linguiça Blumenau. Por quê? Porque eles respeitam as características culturais daquele território e eles seguem uma receita específica. Então, fora desse território, desses 16 municípios que compreendem o Médio Vale e o Alto Vale, quem produz a linguiça vai ser uma linguiça também de carne suína, né? Mas só que não vai ser a linguiça Blumenau, não vai usar esse nome. O que isso reverbera para o consumidor? O consumidor ele vai ter um produto de qualidade, respeitando uma receita única e as características culturais. O que é a indicação geográfica? É um selo. Esse selo, por exemplo, de Blumenau, no caso da linguiça Blumenau, ele não é um controle, mas ele é cuidado, vamos dizer assim, pela Alblu, que é a associação. Hoje a Alblu deve ter, quando foi recebido o selo, acho que eram 7 empresas, acho que agora já está com mais de... Está com 10, que são empresas que são associadas a essa associação. Mas, necessariamente, as empresas não precisam ser associadas, né? Elas podem produzir no território e ter o nome da linguiça Blumenau nesses 16 municípios. O que o Sebrae faz? O Sebrae, quando ele faz esse trabalho, ele faz um levantamento de todo o histórico disso para realmente levar lá para o INPI e verificar, ok, nesse território se produz dessa forma, com esse procedimento, com essa receita, com essas características, sim, está valendo, então vai receber indicação geográfica. Para ser mais fácil, talvez, por exemplo, a gente pode falar do vinho, né? O vinho tem lá a denominação de origem controlada, né? Que também é uma indicação geográfica, por exemplo, porque aquele território, só naquele território, se faz aquele produto com aquelas características. Então, falando da linguiça Blumenau, a gente tem aí 16 municípios do território aqui do Médio Vale e Alto Vale que podem produzir com o nome linguiça Blumenau. E agora, recentemente, já deve estar no mercado, né? Nas lojas, nos supermercados, então, com uma etiqueta
né, identificando aquele produto, que aquele produto é uma indicação geográfica. De repente, se alguém, vamos dizer, lá no Sudeste quiser produzir a linguiça Blumenau e usar o nome... Não pode. Não pode, né? Não pode usar, tem que usar um outro, pode ser porque essa linguiça também é uma linguiça de carne suína pura, né? Então, por exemplo, vai produzir lá no Sudeste, vai ser uma linguiça, mas não vai ser linguiça Blumenau. E se ele usa o nome, de fato, há um controle, né? Se o nome é usado, é feito um controle pela associação e ela deve fazer o contato com o produtor para informar. Talvez ele não saiba, enfim, né? Ele não possa usar. É como se é um registro de marca, né? Na verdade, porque é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Eu tenho uma marca, a marca está registrada no INPI e eu posso usar, né? Não, a outra pessoa não pode usar aquela marca daquele mesmo jeito, daquela mesma forma. E agora, faltam 2 perguntinhas para a gente finalizar. Eu queria que tu comentasse um pouquinho da importância de estar conectado, de fato, ao Centro de Inovação, né? E como é que vocês atuam em parceria aqui com o CIB? Então, a gente Sebrae, né? A gente é muito ligado ao Centro de Inovação. Desde o primeiro momento que eu assumi, nós já começamos com o mapeamento, então a gente estava muito aqui, né? Muito aqui quando eu digo assim, conectando com tudo que está acontecendo. As nossas ações, meetup, eventos de startup, muitas coisas acontecem aqui. A gente traz até os eventos para cá justamente por essas conexões. A gente foi parceiro do Oktobertech também. Então, para a gente é muito importante porque a gente consegue fazer uma abrangência dos empreendedores maior do que se a gente faria sozinho, né? E essas conexões são cruciais para a gente gerar desenvolvimento de novo, né? Então, por exemplo, o CIB tem vamos dizer assim, várias empresas que estão conectadas, o Sebrae tem outras, e a gente unindo as forças, infra, pessoas, recursos, a gente consegue fazer melhores conexões porque o nosso propósito é o quê? Desenvolver o empreendedor. Né? Desenvolvendo o empreendedor, a gente traz o empreendedor para ele ficar aqui, né? Ficar em Blumenau, ficar em Timbó, ficar no município, gerar riqueza no município, gerar emprego no município. Para quê? Para gerar desenvolvimento econômico, ter melhor qualidade de vida, ter uma maturidade melhor nas empresas, né? E daí é um ciclo virtuoso, né? Gerando desenvolvimento. Então, respondendo a tua pergunta, é super importante e nós estamos bem conectados, né? E diariamente, né? Às vezes não com presença física, né? Porque 38 municípios a gente às vezes não consegue ter presença física, mas sempre tem um colaborador do Sebrae aqui, ou mesmo fazendo as conexões, como eu falei, do ecossistema de inovação, que aqui já está num patamar um pouquinho mais adiantado, né, de maturidade. Para a gente é muito importante essa conexão, estar com o Sebrae para a gente é sensacional também. E para a gente finalizar, né, tu já deu vários spoilers, mas o que a gente pode esperar de fato do Sebrae Vale Itajaí no segundo semestre? Então, agora eu vou fazer uma avaliação com a minha equipe desse primeiro semestre dos projetos e a intenção é manter os projetos que a gente já tem, né? A gente tem aí em torno do investimento de 14 milhões no território, né? Pelos projetos. Então, são valores que a gente investe nesses projetos para beneficiar a micro e pequena empresa. Queremos manter os projetos, mas também estamos pensando em projetos novos para atender setores que a gente ainda não atendeu, né? Também vai depender das necessidades dos setores e das parcerias que a gente vai fazer. Mas, no mínimo, a gente vai manter o orçamento e os projetos que a gente tem esse ano, né? E, claro, se surgir novas oportunidades de parcerias, a gente vai estar disponível para negociar. Considerando sempre, né? Se atende a micro e pequena empresa, se é o propósito do Sebrae de gerar desenvolvimento econômico, né? E se a gente vai realmente, efetivamente, com aquela parceria, gerar movimento, né? No atendimento da maturidade, tanto dos ecossistemas, como também da maturidade de gestão dos negócios que estão no território. Então tá bom, obrigada pela tua participação aqui no Economia SC Podcast. Obrigada para vocês. Obrigada. E esse foi mais um Economia SC Podcast em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e Instituto Gene. Se você curtiu o episódio, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!